45 anos, sou viúva há 2 anos e 2 meses. E recebemos um diagnóstico, né, meu esposo. Depois desse diagnóstico do câncer, tudo mudou, mas foi uma mudança gradativa, né? A gente não se desesperou, né? A princípio a gente não se desesperou, a gente não chorou, né, muito, assim, foi algo tranquilo de uma certa forma, né? Claro, foi uma notícia, foi um baque, né? E tudo mudou, óbvio, mas eu não imaginava que ia mudar muito mais, que as coisas iriam ficar bem difíceis. E então foi quando ele faleceu, né? Teve um processo de 2 anos e meio, aproximadamente, e um processo longo. E aí ele veio a falecer. E foi quando eu me vi sozinha e pensei, e agora? O que vai ser de mim, dos meus filhos? O que vai ser, né, daqui para frente? Como vai ser daqui para frente? Eu não tinha certeza de nada, pelo contrário, eu tinha muitas incertezas. As incertezas começaram a vir, as perguntas, as preocupações, né? Foram muitos sentimentos, né? Eu comecei a me sentir muito sozinha, e a tristeza começou a tomar conta de mim, né? Foi uma tristeza assim, não foi algo de vez, foi algo gradativo, né? Nós éramos um casal assim muito unidos, né? Nos amávamos muito. Então foi assim, depois do falecimento dele, eu me vi sem chão, porque eu falei, e agora, né? Como que eu vou dar conta? E chegou um determinado momento, né? As lutas estavam vindo, tinha muitas coisas para resolver, como uma vida que segue, né? Mas a minha vida não estava seguindo da maneira como era antes. Então eu pensei, e agora? O que fazer? Como educar meus filhos? Como resolver as situações, né? E aí eu comecei a me fechar, comecei a bloquear todos os sentimentos bons. Eu só olhava para as coisas negativas, eu passei a olhar tudo de uma forma negativa, né? Não conseguia mais ter aquela alegria, ter aquele ânimo, fiquei totalmente desmotivada, né? Motivação zero, não tinha força, não tinha ânimo, não tinha mais aquela alegria de viver, né? E aí foi quando eu comecei a entrar num poço assim muito fundo, muito escuro mesmo, e foi assim tão aos poucos que era como se eu quisesse mostrar para o mundo, para os meus filhos, que eu estava conseguindo, mas na realidade eu sabia que eu estava cada vez mais entrando nesse poço, né, sem fundo. E eu pensei, como prosseguir, né? O que fazer? Não tinha como prosseguir, eu não conseguia, não tinha. E aí foi quando eu não conseguia mais falar com Deus, eu não conseguia mais falar, né, do sofrimento, eu só conseguia sentir, era algo assim, muito de sentimento mesmo. E aí eu comecei a vir para os cultos, e naquilo que eu estava ouvindo a palavra, né, sendo ministrada ali, na minha pouca força, eu falava, né, as pessoas falavam, você é guerreira, eu pensava, não sou guerreira, como assim, né? Uma guerreira não pensa em desistir, eu estava começando a querer desistir. E aí foi quando Deus começou a me encher novamente, e aí eu percebi que existia um Deus, né, que podia me dar essa força, que podia renovar as minhas forças, renovar a minha fé, renovar a minha esperança. E aí eu me voltei para Deus mais ainda, eu agradecia, Deus, obrigada por eu não desistir, né? Porque eu tinha tudo para me revoltar com Deus, porque eu acredito que Deus é poderoso para curar, eu acredito, mas Deus não curou.
né? E essa foi a minha maior frustração, né? Porque eu sei que Deus tem poder, mas Ele não fez aquilo que eu queria, né? E aí eu comecei a entender que para tudo tem um propósito nessa vida, para tudo. Eu só não sabia o que fazer, como retomar a minha vida. E aí foi quando eu me peguei com Deus, mesmo na minha pouca força, né? Que a palavra de Deus diz que quando a gente está fraco, aí a gente está forte nele. E aí eu consegui sair. Eu estava já quase assim, na beiradinha, assim, já a ponto de desistir de tudo. E foi quando a minha fé, né? A minha fé foi restaurada, foi renovada. Foi quando eu consegui olhar para Deus e aí consegui olhar para as coisas, olhar para a beleza das coisas, da vida, né? Da vida novamente, porque a vida é tão bela e a gente, devido a situações, a circunstâncias, a gente acha que tipo, não tem mais, fica tudo cinza, né? Fica tudo preto e branco. Na verdade, nem cinza, porque cinza é uma cor, não fica nem, né, acinzentado, fica tudo preto e branco mesmo. E então foi quando o Senhor restaurou minhas forças e eu pude perceber, né, o quanto eu tinha que ressignificar, né? Eu tinha que ressignificar, porque ressignificar é isso. É quando a gente passa por alguma luta muito grande, né? E a gente consegue olhar as coisas focar em Deus, né? E ver que ainda há esperança, né? E aí foi quando eu vi que realmente havia esperança, né? E a palavra de Deus no Salmo 107, né, o versículo 13, diz, em sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou, né, das suas aflições. E foi o que eu fiz. Eu, na minha angústia, sabe, eu clamei ao Senhor e Ele realmente me livrou das minhas aflições, que eram muito grandes. Olha, eu sei que não é fácil. Quando a gente perde alguém que a gente ama, seja um esposo, uma mãe, um ente muito querido, um filho, né? Quando a gente passa por uma perda assim muito grande, as lutas se esvaem mesmo, mas eu quero fortalecer você que está me ouvindo, né? Te encorajar a buscar esse Deus, mesmo na tua pouca força, sabe? Eu quero te encorajar a buscar esse Deus que pode, né? E nós podemos. A palavra de Deus diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. É só o Senhor que fortalece, né? Não tem alguém nesse mundo, não existe alguém nesse mundo que possa, né? Que tenha essa força o suficiente, tão poderosa que o nosso Deus tem. Então, você que está me ouvindo, né? A mensagem que eu quero te passar é: não desista, volte a sorrir. Volte a sorrir, porque você ainda pode ter um futuro muito, muito, muito brilhante. Você ainda pode ser feliz em Cristo Jesus.